A minha pauta está aqui, doutora? Oh, perdão. Colocando silencioso. Esqueci. Ô, tem mais pauta? Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 33ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Tá tudo aí. Aqui tá Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presente todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu para fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e todos, por favor, se possam em pé. Eu tô chorando antes. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Amém? Fase do expediente. Senhor Não tendo presidente. matérias do Poder Executivo nem do Poder Legislativo, comunico a todos que as contas municipais da Prefeitura referente ao exercício 2012, TC número 195/026/12, encontram-se na casa à disposição dos senhores vereadores e de toda a população. Expedientes recebidos de diversos. Solicito ao presidente. segundo secretário que informe se existe relação de correspondência recebida. Por favor, vereador, com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli. Faremos oportunamente. Senhor Tenho presidente. também um minuto de silêncio do senhor Adomiran Calado, a pedido do vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, gostaria de apoiar a iniciativa do vereador Rafael Tadeu com o senhor Epaminondas. Correspondências recebidas. Acatado, vereador. Ofício do Hospital e Maternidade Mariporã encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro para pagamento de tributos parcelados do mês de setembro de 2014, acompanhada da razão sintética, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos. Ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariporã e Prema, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2014. Ofício do Conseg Mariporã, convidando para a reunião do Conseg, que será realizada no dia 6 de novembro de 2014, às 19h30, nas obras sociais São José, a Rua Pio 12, número 130, Centro. Câmara Municipal de Mariporã, 21 de outubro de 2014, Luiz Carlos Bilha Garrão, está lido a correspondência. Obrigado, vereador. Vamos passar às indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação das indicações, vereador Ricardo Vieira da Silva, 1017 a 1018, vereador Écio Minozzi Júnior, de 1019 e 1920, vereador Rafael Tadeu Martim, 1021 a 1023, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1024 a 1026, vereador Edio de Oliveira Souza, 1027 a 1029, vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 1030 a 1031, vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 1032 a 1034,
Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 1035 a 1037. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 1038 a 1040. Vereador Oswaldo Oleiro Filho, 1041 a 1043. Vereador Valide Ali Amid, 1044 a 1046. Vereador Valdeci Fernandes, 1047 a 1049. E vereador Alexandre dos Santos, 1050 a 1052. Está lido as relações de indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura da moção reivindicando providências número 24 de 2014, de sua autoria. Moção de reivindicando providência número 24, 2014. Senhor presidente, apresento a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, aprovação desta moção reivindicando providências ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, requerendo aos nobres pares a sua aprovação. Trata-se da readequação da lei estadual de número 3.201, de 1981, alterada pela lei número 8.510, de 1993, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios de produto de arrecadação do ICMS, considerando os critérios estabelecidos para a formação do índice de participação dos municípios nas áreas inundadas no território municipal, que se prestam ao abastecimento regional da água, assim como a readequação do texto normativo de forma a contemplar as áreas de proteção aos mananciais ou áreas de proteção e recuperação aos mananciais, como espaços territoriais especialmente protegidos, compensados, assim, financeiramente, os municípios que contribuem para a produção, reserva e fornecimento de água para abastecimento público, atendendo ao que dispõe a Constituição do Estado de São Paulo e a Política Estadual de Recursos Hídricos. Em suma, apelamos para a inclusão da redação do inciso 5 do artigo 1, do artigo 1º, da Lei 8.510 de 93, aspas, as áreas inundadas para abastecimento regional, fecha aspas, juntamente com as áreas inundadas para geração de energia elétrica já elencadas. Criação do inciso 8 ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.510 de 93, dispondo acerca das áreas de proteção aos mananciais e áreas de proteção de recuperação aos mananciais, em acréscimo às categorias da unidade de conservação já previstas. Plenário 27 de março, 21 de outubro de 2014. Desculpa ficar bravo. Obrigado, vereador. Coloco em discussão referida moção. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Nobres pares, nobres vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Essa moção, há 2 meses atrás, aproximadamente, nós votamos aqui uma moção muito parecida com essa, que nós falávamos apenas das áreas inundadas, né, presidente? Até foi de autoria do presidente. E na última semana nós estivemos reunidos com vereadores de Mogi, e a qual também veio a conversar conosco para que nós pudéssemos também fazer esse tipo de reivindicação, porque eles também estão encabeçando, enfim, estão junto nessa luta, para que possa, todos os municípios da Grande São Paulo, na realidade do Estado de São Paulo, possa que tenha que sofra aí de qualquer forma uma parcela de proteção de mananciais ou até mesmo de produtores de água, para que recebam uma parcela do ICMS, que é justo, né? Acho que para a gente, o município que produz, é justo a gente ter uma parcela dessa. E Mariporã está com a sua área de proteção dos mananciais em mais de 80%, como Ribeirão Pires, por exemplo, é 100%, Rio Grande da Serra é 100%, Salesópolis 98%, enfim, várias outras cidades da Grande São Paulo têm suas áreas de proteção aos mananciais e não recebe nenhum recurso financeiro por isso. Já nessa própria Lei 8.510, ela fala das áreas de proteção área de proteção ambiental, que são as APAs, mas a área de proteção
que no caso é Mariporã, a área de proteção aos mananciais, não recebe, não consta na lei. Então nós estamos pedindo justamente isso, que inclua nessa lei do Estado, para que o município possa receber. O município que for de área de proteção dos mananciais ou área de proteção de recuperação dos mananciais possa receber esse incentivo aí do Estado, que é através do ICMS, que vai ajudar e muito a nossa cidade. Então, assim, nós estamos tentando procurar recursos para poder ajudar o nosso município. Então, votamos há alguns meses atrás, que é muito próximo disso, só que, infelizmente, nós não tínhamos colocado essa área de proteção aos mananciais, que é importante. Então, eu solicito a todos os senhores vereadores que votem favoravelmente a nossa moção. Obrigado, boa noite a todos. Para discutir? Não? Então, coloco em votação e a votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção reivindicando providências número 24 de 2014 em primeira e única votação. Convido agora o vereador professor Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura de sua moção de congratulações número 14 de 2014. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 14 de 2014. Senhor presidente, considerando que o Instituto Mariporã Tomás Cruz há mais de 50 anos vem contribuindo com a educação na cidade de Mariporã, considerando que conjuntamente com a preocupação referente à educação, a instituição de ensino preocupa-se com a qualidade de ensino, o bem-estar dos alunos e a prática da democracia para o desenvolvimento educacional, científico, tecnológico e cultural de nossa cidade e região, considerando que nos dias 17 e 18 de outubro próximo passado, realizou-se a 45ª Feira de Ciência do Instituto Mariporã, com o tema Agricultura Familiar, considerando por fim que referido evento disponibilizou para os visitantes uma gama variada e interessante de assuntos científicos, históricos e culturais referente ao tema acima indicado, apresento à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colém do plenário, a presente moção de congratulações à direção do Instituto Mariporã Tomás Cruz, professores e alunos, pela celebração da 45ª Feira de Ciências do Instituto Mariporã Tomás Cruz. Plenário, 27 de março, 21 de outubro de 2014, Edio de Oliveira Souza, vereador, está lido, senhor presidente. Em discussão? Algum vereador para discutir? Não havendo, coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade em primeira e única votação, moção de congratulações número 14. Passaremos agora para a moção de pesar número 12 de 2014, do vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadora, público presente e aquele que nos assiste pela internet. Moção de pesar número 12 de 2014. Senhor presidente, considerando que o senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli era uma das pessoas mais conceituadas, figura da sociedade mariporanense e membro de uma tradicional família, considerando que o senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli era um homem trabalhador, responsável e admirado por seus familiares. Considerando que o senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli era um casado e deixou 4 filhos. Considerando que o senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli foi durante muitos anos titular do tabelião Castaldelli. Considerando que a notícia de seu falecimento causou geral consternação no município de Mariporã. Considerando ainda que desejou Deus que o tabelião Epaminondas Fregonês Castaldelli fosse ao seu encontro, inspirando-nos nessa iniciativa o reconhecimento desse determinado profissional e querido amigo. Considerando finalmente que fique registrada essa póstuma homenagem, com quanto sincero reconhecimento, o qual teve o seu passamento ocorrido no dia 19 de outubro de 2014. Que fique por fim nessa moção de pesar a nossa firme certeza de que o senhor Epaminondas Fregonês Castaldelli há de encontrar a merecida paz, profunda e definitiva felicidade, tão somente por seu puro merecimento.
Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a aprovação dessa moção de pesar, a família do senhor Epaminondas Fergonês Castaldelli. Plenário, 27 de março, 21 de outubro de 2014. Rafael Tadeu Martim, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum? Coloco em discussão a moção. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Nós falamos aqui do Epaminondas. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, como tabelião no cartório. E o que eu queria deixar, que nós perdemos uma pessoa que honesta, né, trabalhador, que realmente contribui muito com o nosso município. Deixo aqui, senhor presidente, essa recomendação. Muito obrigado. Vereador, para discutir a moção, coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade em primeira e única votação a referida moção. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Edio. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, todos presentes e a todos os internautas que nos assistem. Senhor presidente, o tema que esse dia traz a essa tribuna, nessa noite, é de suma relevância, que é justamente o caos da água. São Paulo está na iminência de ter quase metade da sua população da região metropolitana, ou seja, quase 10 milhões de pessoas, sem água nos próximos dias, se cumprir as palavras ditas pela presidente Dilma Pena. Isso também não chover o suficiente para abastecer nosso sistema Cantareira. Mas não é apenas também da região metropolitana de São Paulo que é atingida pela seca. Cerca de mais de 4 milhões de moradores de cidades do interior do estado também dependem da água dos rios que alimenta esse manancial, estão também correndo o risco de ter o abastecimento comprometido, o que eleva para quase 14 milhões o número de pessoas que podem sofrer com a seca. Alguns desses municípios já vêm adotando medidas, como rodízio, para tentar atenuar o problema. Mas também eu gostaria aqui de deixar registrado outros fatores que explicam o porquê estamos vivendo uma crise como essa que o estado de São Paulo não via desde os anos 30, segundo registros. Primeiro, também nós temos aí um estado que é o mais populoso do país. Então, o consumo de água aqui é colossal. Temos o fator climático, pois há mais de 2 anos não tivemos chuva suficiente para abastecer as represas. E o mais grave de todos é, sem dúvida, a falta de um programa permanente de controle de perdas, uso racional, combate ao desperdício e incentivo ao reuso da água. Hoje mesmo eu li uma matéria na internet que por volta das 6h30 da manhã, aqui na Zona Norte, na Avenida Elísio de Teixeira Leite, na capital, ocorreu o rompimento de uma adutora, inundando toda a avenida, destruindo o asfalto, e segundo a CET, foi comunicado no mesmo instante à assessoria da Sabesp, e essa informou que iria verificar se a tubulação é de sua responsabilidade. Olha, me parece que nesse momento a responsabilidade é de todos nós. E é bom que cada morador comece a assumir essa responsabilidade, desenvolvendo ações com controle, o uso racional desse líquido precioso. E aqui eu chamo a atenção de nossa Secretaria de Meio Ambiente para que comece a mobilizar ações dessa natureza. E aproveito já nesse momento, antes de
formular meus ofícios, que essas ações possam realmente surtir efeito aos moradores, porque a semana passada mesmo me deparei com pessoas lavando carro na calçada, e isso incomoda quem está passando ali, porque sabe a situação que o Estado está vivendo por essa falta de chuvas que nós estamos atravessando. Ontem mesmo, graças a Deus, começou a chover, não é o suficiente, nós praticamente estamos aí com um nível muito baixíssimo da represa, e eu acredito só que com atitudes mesmo de cada morador é que vamos conseguir não chegar ao caos, né? Que esteja o caos longe de nossa imaginação. Mas uma parte. Pode falar, vereador. Vereador, eu só queria deixar aqui meu pronunciamento, que primeiro, isso que Vossa Excelência está referindo é de grande valia e de grande importância, que é um problema da água. Mas a gente não podemos esquecer que isso é uma falta de planejamento da Sabesp. E a Sabesp, há muito tempo, que está na situação de cuidar da água dentro do nosso município, por isso que nós somos um manancial de água, ela deveria, sim, ter um planejamento para poder simplesmente evitar essa situação. E agora penaliza todos os cidadãos numa condição de que isso poderia ser evitado. E é uma situação que poderia ser evitado, sim, se tivesse investimento suficiente, porque a Sabesp também é uma empresa de investimento misto, não só do governo, mas também um investimento que muitas pessoas que estão por trás estão ganhando muito dinheiro em cima disso. E outra coisa, todos os cidadãos, eles também pagam os seus impostos, pagam todos o saneamento referente às condições de água. Então, a Sabesp ela deveria ter previsto isso como um processo de que já seria previsto isso e poderia ser evitado. É só isso, eu queria deixar só claro, pela condição de que tem aí 30 anos de uma Sabesp que está aí ganhando dinheiro e hoje se vê numa situação em que permite com que nós temos que se passar por essa condição de ficar colocando a água como um fator que só é do cidadão, não, mas a culpa é dela também. Bem lembrado, vereador. E não podemos esquecer que a Sabesp ela tem grande responsabilidade nessa crise que estão vivendo aqui no estado de São Paulo. Ela realmente, como o doutor Ricardo bem lembrou, ela tem um lucro muito grande explorando um produto da natureza e os munícipes é que estão pagando essa conta. E eu acho que nossas ações, independente se a Sabesp está fazendo ou não o que deveria ser necessário, eu acho que nós precisamos agora começar a termos primeiro, doutor Ricardo, a termos uma consciência e uma racionalidade sobre esse líquido precioso que, como sabemos, é um produto esgotável na natureza. Estamos aí. Qual a porcentagem de água doce que nós temos no mundo? Acredito que 1% ou menos até. Então, as pessoas não estão levando a sério o problema que uma escassez e uma falta de chuva num estado como São Paulo pode causar. Então, senhor presidente, eu faço agora, aproveitando a oportunidade, de encaminhar o meu primeiro ofício verbal à Secretaria do Meio Ambiente, para que ela, em parceria com o Projeto Navega, comece a praticar ações ambientais, no sentido de recolhimento de lixos, entulhos, plásticos e afins em torno da nossa represa, porque essa semana eu estive andando nas margens da represa e vi que há muito lixo e plásticos, e sabemos que o ano passado foi feito aí um trabalho de retirada de toneladas de plástico, Dali o Enésio, que participou dessa ação, que poderá ajudar, principalmente na manutenção dessa água do nosso sistema Cantareira. Concedendo a parte, vereador.
Semana passada, inclusive, a gente até foi votado aqui nessa casa um pedido que eu fiz para a Secretaria do Meio Ambiente para que eles pudessem mandar até uma lista de possíveis nascentes do município para que justamente pudesse ser feito esse trabalho que o senhor Vossa Excelência está pedindo, que é verdade, é válido. Se nós tivermos catalogados todas as nascentes do município, e tem como fazer, não é uma coisa impossível, a própria Secretaria do Meio Ambiente pode auxiliar para que as pessoas não destruam essa nascente. Vou dar um exemplo bobo. A pessoa tem um sítio e no meio do pasto, onde ele cria gado, tem uma nascente. Se ele não proteger essa nascente, o que acontece? O próprio gado vai fazer com que essa nascente entupa. Fique inutilizada. Se ele conseguir, se a prefeitura catalogar isso, consegue cercar essa nascente e fazer matas ciliares para que proteja essa nascente. Então, é de grande valia o seu pedido, acho que muito interessante e temos que fazer sim. Acho que tem que cobrar da Secretaria do Meio Ambiente para que elas tomem providência em relação a isso. Muito lembrado pelo vereador Marcinho da Serra. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte, cobrando realmente para que as pessoas e a nossa Secretaria de Meio Ambiente comecem a mobilizar. Né? Não vamos esperar chegar ao caos. Vamos primeiro antecipar, fazendo esse tipo de ação que eu tenho certeza que lá na frente nós obteremos resultados positivos. Senhor presidente, eu gostaria agora de formular meu segundo ofício, que seja enviado um ofício ao Ciretran para que informe quando e quais as medidas que serão tomadas em relação aos carros queimados que se encontram no pátio localizado no bairro da Canjica, próximo à Terra Preta, que foram incendiados no dia 12 de outubro, e os do pátio localizado próximo à garagem onde estão estacionados os ônibus escolares, lá em Terra Preta, que também foram incendiados esse ano. Vale salientar que os rastros e resíduos deixados pelos incêndios contaminam o meio ambiente e com a época de chuvas que se aproxima poderá ser propício para a proliferação da dengue. Último ofício, senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício parabenizando os atletas Givaldo Rodrigues dos Santos, José Carlos Barbosa Júnior, o Júnior da Eletro, pela representação do nosso município, juntamente com esse edil, que no último domingo participamos da 20ª Maratona de São Paulo e finalizamos o percurso de 42 quilômetros, que não é para qualquer um. Está ali o meu amigo, o Apóstolos, né, que sabe que o primeiro homem a correr uma maratona foi um grego lá, Feidípides, na Grécia Antiga, e essa aventura nós fizemos no último domingo. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício para o senhor prefeito, contatar o departamento competente para que estude a possibilidade de instalar um semáforo na Avenida Pietro Petre com a Rua João Pedro Biziara, ambas no centro de Terra Preta. Após ali, presidente, desculpa, acontece muito acidente porque ninguém aguarda sua vez e acontece sempre pancada de carro ali. É meu segundo ofício para o senhor prefeito, contatar o departamento competente para que providencie o plantio de árvore nas rotatórias do bairro de Terra Preta. E meu terceiro e último ofício para o senhor prefeito, contatar o departamento competente, a empresa Vivo solicitando que verifique a possibilidade de extensão de rede de telefonia fixa na Rua 2, número 10, loteamento Chácara Eucaliptos, bairro do Remédio. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, os vereadores presentes, ao público e aqueles que nos assistem pela internet.
Eu gostaria de estar iniciando, parabenizando o senhor prefeito pelo início da campanha contra a dengue. Acho que é importante. Já começou lá na rodoviária, tem um mosquito gigante lá, inflável, né? E também agradecer, porque ele está atendendo o nosso pedido, né? Como também a campanha da prefeitura no abastecimento de água, economia de água. Senhor presidente, o nosso nobre colega Édio, ele falou sobre a 20ª Maratona de São Paulo. Então eu não poderia deixar de parabenizar o vereador, professor Édio, por representar, né, Mariporã na 20ª Maratona de São Paulo, onde eu mesmo conseguiu os 42 quilômetros, chegou vivo. Isso é o mais importante. E aí o doutor Ricardo, meu nobre par, meu líder, hoje comemora-se o Dia da Alimentação escolar. A preocupação com a alimentação saudável e balanceada vem sendo debatida e torna-se um assunto importante. Lembrar também que o cuidado com a boa nutrição deve ser iniciado desde a infância. E foi pensando nisso que o Ministério da Educação, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esse programa garante por melhoria dos alunos de toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação filantrópicas. Com o intuito de atender às necessidades dos alunos durante sua permanência na sala de aula, o PNAE contribui com a aprendizagem e o seu rendimento escolar, além de ajudar na formação de hábitos alimentares mais saudáveis, aumento da qualidade do sono e diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Com um orçamento de 3 bilhões previsto para 2010, que foi feito, né, o programa pretendia beneficiar 47 milhões, que representa uma grande parcela de brasileiros praticando novos hábitos de nutrição. Então, dia 21 de outubro, Dia Nacional da Alimentação na Escola, é mais que uma data para chamar a atenção da importância de vida de novos hábitos alimentares e deve ser diária, e que os seus benefícios são incontáveis. Aproveitando, eu gostaria de fazer meu primeiro ofício. Solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente para que seja feito o recapeamento dos seguintes locais: Rua 2, Jardim América, em toda a sua extensão; Rua Laura Gomes, Jardim Santana, Terra Preta. Meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente, juntamente com a ETM, Empresa de Transporte Mariporã, estudar a possibilidade de implantação de uma linha saindo da rodoviária com destino direto à ETEC em Terra Preta. E o meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrolar e cascalhar os seguintes locais: Alameda, Estado de Israel, Pico do Olho d'Água, Avenida Ouro Preto, Mato Dentro, Rua João Antônio da Silva, Caceia, a mais ou menos na altura do 382. Está ali, senhor presidente. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Valide Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Aladim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uso da palavra hoje, não para falar do município, mas sim falar de toda a federação. Eu sei que é pouco, eu sei que a gente só é respaldado aqui simplesmente pelas leis que são feitas no Congresso Nacional, para os nossos deputados federais, nossos senadores e quem sabe, o nosso futuro presidente. É uma questão muito decisiva, a gente fica muito confuso com tudo o que acontece, a gente percebe que a população está totalmente mudando a sua característica ideológica. Nós percebemos, pela última eleição, um grande avanço na questão ideológica, na questão do voto mesmo, na valorização dele. Teve candidatos que não vieram aí e tiveram vários votos de opinião. E a gente vê hoje um grande sensacionalismo, nós vemos uma grande motivação
política por quem pode mais. Com outras palavras, vamos falar diretamente, quem tem mais dinheiro. E nós aqui, senhores, a gente vem reclamar aqui de um município que falta infraestrutura, falta luz, falta água, falta tudo. Tudo. É problema de Mariporã? Não. São 5.570 municípios no Brasil inteiro. E a gente está muito bem perto de muito lugar. Só que é aquela velha condição. Será que isso é o suficiente para nós? Será que muitas vezes eu já escutei muita gente que não precisa do poder público, somente na área de saúde, falando assim, pô, mas eles têm tudo hoje e estão reclamando. Eu, na minha época, nós não tínhamos ônibus para ir para a escola, não tínhamos algumas vantagens que tem hoje, né? Mas também a gente não tinha essa carga de impostos que tem hoje. A gente pode-se ganhar até um bom salário, mas você gasta tudo. Você tem sinceramente hoje, uma inflação totalmente disfarçada nos bens de consumos imediatos, que são combustíveis, principalmente alimentação. Você tem... Não, esse aí está barato, o sapato está barato. E você tem todos esses bens de consumo também supervalorizados pela inflação. É lamentável, senhor presidente, o que a gente vive hoje. Eu tenho a minha opção, tenho a minha opinião. Eu não sou de acordo com o que está acontecendo hoje no país. Eu sei que a gente aqui não está falando do município. Talvez alguns até me critiquem por isso, mas eu quero fazer minha contribuição com o país. Eu acredito que estamos aqui na nossa representação, tentando fazer um pouquinho para melhorar. E a gente sabe a dificuldade que é para conseguir alguma coisa no governo federal. A gente sabe a dificuldade que é para você implantar qualquer coisa no município. É como se diz em alguns termos assim, tudo casadinho, né? E isso é o que a gente lamenta muito, senhor presidente. Eu, sinceramente, não gosto da maneira que está hoje o Brasil. A gente vê muita questão social, senhor presidente, mas ninguém mais do que nós, vereadores, sabemos a realidade do nosso povo, em especial o povo de Mariporã. Se eu estiver mentindo, qualquer um pode pedir a palavra aqui, ó. Que nós vivemos numa cidade, sim, carente. Nós temos, sim, algumas pessoas muito afortunadas, e graças a Deus, por isso que Deus continue prosperando, mas essa tão chamada, verdadeiramente, distribuição dessa renda, a gente não vê, senhor presidente. Não vê. Nós vemos programas que simplesmente tentam beneficiar, mas não têm a sua efetividade. A gente vê simplesmente isso nos nossos gabinetes. Tudo o que o Brasil está passando. Se eu estiver mentindo, alguém tome a palavra. Há necessidade que realmente haja essa mudança. Eu aqui, simplesmente, eu não vou dizer para vocês que, olha, estou fazendo campanha para o 45. Mas, sabe, eu simplesmente quero declarar que eu não estou contente com o que está acontecendo hoje no nosso país. É a minha contribuição, fiz a minha escolha, eu acho que é necessário fazer mudanças, e eu não quero ficar aqui chorando leite derramado, nem quero ser oprimido por uma sociedade que se vê muitas vezes amedrontada de votar e talvez aquele que não vai ganhar. Porque muitas vezes a opinião pública se vê repartida por isso. Será que ele vai ganhar? Será que não vai ganhar? Engraçado que as pesquisas só erraram 15%. O 2 para mais, 2 para menos, mostrou que o Aécio fez 35% de intenção de voto no Brasil todo. E erraram completamente a pesquisa. Sabe, senhor presidente, acho que a sensação de mudança e de indignação está aflorada em tudo aquilo que foi em junho do ano passado e tivemos aqui na cidade de Mariporã, e a gente vive todos os dias nos nossos gabinetes. Eu só queria deixar essa contribuição, porque eu fiz a minha escolha de mudar do que está.
E eu queria deixar essa contribuição para os senhores, para toda a população de Mariporã e quem puder mais nos ouvir. Esse aqui é só um relato de um representante, uma pessoa que está vereador, não sei por quanto tempo, que realmente se sensibiliza pelo aquele mais carente, por aquele que sofre com água, por aquele que tem fome, por aquele que busca realmente uma moradia, por aquele que implora muitas vezes para que a sua água seja ligada, como o professor Ed veio aqui hoje, fazer esse clamor. Sabe, senhor presidente, a gente está vivendo, a gente tem que perder essa mania de como nós brasileiros nascemos. Sempre olhando para o nosso, se nós estivermos bem, está tudo bem. Se você não está doente, você não sabe a situação da saúde. Sabe? Chegou a hora da gente olhar por todos. E do jeito que está, não dá. É só isso a minha opinião, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, vereador Dr. Ricardo Vieira. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nossos nobres edis, público presente, internautas que nos assistem. Bom, começando aqui, eu só queria aqui me pronunciar em relação, parabenizando também a gestão do prefeito Márcio Pampur pela campanha da dengue, né? Eu acho que foi o vereador que falou, foi o Rafael, né, Rafael? É uma campanha, né, que tem que ser feita mesmo. Inclusive, né, no ano passado nós passamos por uma epidemia, né, importante, mas hoje nós temos um fator a favor, né, que provavelmente faltando água também não deve ter dengue também. Então eu acho que, apesar, né, dos pesares, essa pode ser uma época que a dengue não vai se dar bem também. Mas a campanha está aí. Eu acho que é importante nós nos sensibilizarmos em relacionado com aquilo que já foi dito, né, na condição de cada um fazer a sua parte. Cuidado com o lixo, cuidado com, né, os recipientes que possam acumular a água que está faltando, né. Parabenizar aqui o vereador Édio, né, pela, né, conquista aí, conseguiu 42 quilômetros, é muito difícil, parabéns. Eu acho que eu não daria 2 quilômetros, mas o vereador aí, né, realmente é um atleta, né, e isso daí é um exemplo para todos nós aí, né. Parabéns, vereador. 42 quilômetros, eu acho que não é fácil, né, deve-se beber muita água para fazer isso daí. Em relação também, aqui foi falado em relação à condição de asfalto, né, foi pelo vereador Rafael Tadeu. Eu estou trabalhando lá na Caceia, né, e na Caceia eu estou fazendo a minha parte, né, de médica e estou atendendo numa escola. E essa escola, ela foi desativada. E foi desativada porque o postinho também, que era muito pequeno, passou, né, a ocupar esse espaço. E nós estamos lá, né, labutando, né, e tentando melhorar ali o atendimento relacionado com aquela comunidade, que é uma comunidade muito carente, que precisa de muita atenção, falta muitas coisas, falta muito saneamento, falta, né, os recursos ali da própria prefeitura para melhorar, né, a vida daquelas pessoas. Em relação, né, à Caceia também, né, eu recebi até, foi um motivo, acho que para eu dizer aqui, falar o que está acontecendo e solicitar ao senhor prefeito, né, o presidente, que em conjunto com o departamento competente, eu acho que é o departamento de trânsito ou o departamento de obras, né, porque foi feito ali uma lombada na rua
João Antônio Silva, bairro da Caceia. E o que veio a esse vereador? Que os munícipes ali, né, foi feito até, né, é uma boa indicação, mas fizeram uma lombada muito íngreme. E os veículos ali, eles... Um muro do que uma lombada. Então eu acho que o departamento de trânsito poderia ali dar uma reavaliada, fiscalizada, porque para tornar aquela lombada um pouco mais suave, né? Justamente pela condição íngreme e bastante alta a lombada. Então é isso que, enquanto eu fazia meu atendimento lá, muitas pessoas vieram falar isso e que eu pudesse me manifestar aqui. Outra coisa que foi aqui até colocada pelo vereador Aladim, né, que com certeza, pelo pronunciamento, o Aladim vai votar no Aécio. No Aécio. Não tem outra, né, conotação. Né? Também não posso deixar que eu também vou votar no Aécio, não só pela condição de um legionário partidário, né, que é o PSDB, mas eu acho que todos têm que ter consciência de que o Brasil também precisa mudar e precisa simplesmente, né, através do voto, né? E muitas vezes as pessoas falam o seguinte, né? Você vê esses escândalos que existem na Petrobras, escândalos que existem do mensalão, né? São escândalos atrás de escândalos, né? Esse problema da Copa do Mundo, né? Que trouxe assim, né, de vez benefícios, né? Trouxe, né, muito a condição de se desagregar, né? Está faltando escola, está faltando saúde, está faltando educação e, é claro, nós somos o final de cada terminação, que é o município. E você vê que o município está, né, numa situação que precisa de muito do governo federal e do governo estadual. Pois não, Bernardinho? Vereador, só para acrescentar algo que eu esqueci na minha fala, cada R$100 que nós aqui no estado de São Paulo mandamos para o governo federal, 42, cada R$100 que o governo federal recebe de impostos, 42 é do estado de São Paulo. Só para você ver o quanto de investimento a gente deixa de receber. Você tem uma ideia como que, né, é uma situação bastante deprimente. Então eu acho que o que eu posso falar é o seguinte, que muitas vezes nós colocamos a posição de que, né, o político é ladrão, o político é sem vergonha, o político é oportunista, mas vamos, né, fazer uma análise de que, primeiro, a política ela não faz nenhum candidato virar ladrão. O que faz virar ladrão é o seguinte, muitas vezes o voto das pessoas é que faz o ladrão virar um político. Então essa conotação, né, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Para quê? Para que a gente, né, se coloque numa posição de que o voto da gente é que faz com que a gente passe por isso, tudo que a gente está passando. Se nós tivermos consciência, se nós queremos mudar, eu acho que está na hora de todos, né, ter a consciência de que, né, a oportunidade é essa. Então eu desejo que todos pensem bem no seu candidato, né, pense bem, né, como que o Brasil tem que se desenvolver, como que ele tem que ser, e depende, eu acho, de voto de cada um. Eu acho que é aí que é a responsabilidade do cidadão, é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade de que a gente, como, né, já foi dito, a gente não pode desistir, né, do Brasil. O Brasil, ele é, né, a nossa pátria, a nossa nação, e eu acho que a gente precisa de um governo que considere isso como uma verdadeira nação em desenvolvimento, que a gente possa sair dessa situação aí de mensalões, de situações de pessoas que estão aí roubando e estão presas, né? E aí vocês fazem uma análise e vão sim ter a noção de que o Brasil não está indo bem das pernas. Então, eu acho que o voto de cada um é importante, um voto consciente.
aqui eu vou me colocar mais uma vez, sou PSDB, vou votar no Aécio, e eu acho que o Aécio é o melhor candidato. Cada um tem a sua opinião. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra o vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou aproveitar, já que teremos eleições agora domingo, uma data importante para o nosso país, mais uma manifestação democrática, que é a escolha daqueles que irão dirigir o nosso país. Mas eu ouço falar muito, senhor presidente, em mudanças, mas eu não vejo nenhuma mudança no que irá acontecer pós-eleição, já que mudança entre dois partidos que são muito parecidos, que têm políticas econômicas parecidas, que têm políticas públicas muito parecidas, se houver mudança, vai haver uma mudança de administradores do país, de administradores do dinheiro público. Mas não vai haver mudança política alguma, né? Mudança política seria se nós tivéssemos, né, disputando uma eleição, um Eduardo Jorge, a Luciana Genro. Aí sim, nós teríamos realmente uma disputa onde mudanças políticas poderiam acontecer. É evidente que a população pede mudanças, né? Porque não está satisfeita com os políticos, não está satisfeita com as políticas públicas que existem hoje, tanto é que o ano passado nós assistimos manifestações contra o andamento da política em nosso país, contra os políticos, todos os políticos, pedindo melhoria na educação, melhoria na saúde, melhoria no transportes, melhoria na lei eleitoral. Não dá para admitir um país que se diz democrático ter uma lei eleitoral que a gente tem hoje, do tipo, os partidos políticos não escolhem os seus candidatos. Quem escolhe o candidato dos partidos políticos são os dirigentes partidários. Então não é democracia, né? Na Constituinte está lá que os partidos, a representatividade da população, ela vem da base, vem do povo. Então, o que seria correto? O povo eleger os seus candidatos dentro do partido. Isso não acontece. Nos partidos, o dirigente vai lá e escolhe, você porque tem muito voto, o outro porque tem dinheiro, o outro porque não sei o quê, e são esses os candidatos. Então, não é o povo que escolhe os candidatos. O povo elege aqueles que os donos dos partidos escolheram. Então, a nossa democracia não é plena como está na lei. E é preciso mudar. Se quiser fazer uma mudança, tem que mudar a lei eleitoral. A lei eleitoral vai continuar a mesma. Não vejo nenhum dos candidatos se propor a fazer mudança na legislação eleitoral. Não vejo nenhum candidato se comprometer com transporte gratuito para a população. Não vejo nenhum candidato se comprometer a grandes mudanças, apenas a melhorias do que existe. Ampliar o que existe, melhorar o que existe. Mas não vejo nenhum candidato, nenhum desses dois candidatos que venha com propostas realmente de mudança do rumo político do nosso país. Isso não existe. Vai continuar a mesma coisa, só vai mudar as pessoas que vão dirigir o nosso país. A gente espera que haja mudança no sentido verdadeiro, como foi comprometido na eleição passada, de que haveria uma mudança na lei eleitoral. Não houve. Na outra campanha foi prometido que haveria uma nova lei tributária. Não houve mudança nenhuma na tributação do país. Aqui foi dito em distribuição de renda, né? Não vai haver mudança na distribuição de renda nenhuma, vai continuar do mesmo jeito, porque ninguém vai mexer em tributação. Quando se fala em mudar a lei tributária do país, o Congresso treme e aqueles senadores e deputados não se mexem para mexer, porque eles não querem mexer, é claro. Vai mexer em quem? Quem tem dinheiro. Vai mexer na tributação, vai tirar de quem? De quem tem muito, porque quem não tem do que tirar. E aí ninguém mexe.
foram os últimos 12 anos o PT falando em mudança da distribuição de renda, não mudou nada, ela continua do mesmo jeito. E vai continuar do mesmo jeito com o PSDB, se for eleito. E vai continuar do mesmo jeito com o PT, se for eleito. Então, cada um vai escolher aí aquele candidato que achar melhor para o país, mas eu não acredito em grandes mudanças. A única coisa que me incomoda particularmente é um partido ficar muitos anos no poder, que aí já se transforma. A democracia exige alternância de poder. E nós já estamos há 12 anos com o mesmo partido. É preciso mudar. Por quê? Não porque está ruim ou porque não fizeram ou deixaram de fazer. É porque vai se acumulando pessoas ligadas a esse partido e eles vão se tornando dono do poder e vão cada vez mais tomando conta e fazendo uma política que acaba virando uma ditadura de um partido. Então, tem que haver mudança, eu acho, minha opinião. Mas não que vai haver mudança, porque eu não vejo muita mudança nisso, não. Mas a gente tem que melhorar, tem que aprimorar essa lei eleitoral. A tributação no país precisa ser mudada para que haja uma redistribuição de renda, de fato, que hoje continua do mesmo jeito que está há mais de 20 anos. Né? A maioria da população, 45% da população brasileira, tem uma renda de 55% do PIB, é isso? E a conta não é bem essa. A conta é 95% da população tem 45% do PIB, 5% tem 55%. Então, assim, uma distribuição muito grande para poucas pessoas. E a maioria com a menor faixa de arrecadação que o país tem. Então, isso precisa realmente mudar. Mas, para mudar isso, é preciso que haja uma mudança na lei tributária do país. Pois não, vereador Aladim? Eu queria só acrescentar, uma fala do senhor, que hoje, segundo o atual governo federal, e juntamente com alguns órgãos internacionais, é lamentável como eles avaliam o desempenho econômico do país e o desempenho social. Segundo eles e a ONU, para quem um trabalhador que ganha $1 por dia, $1, vamos considerar que ele seja R$ 2,40, valor comercial, daria mais ou menos R$ 72 ao mês. Então, uma pessoa que ganha $1 por dia, ganha R$ 72 ao mês, convertendo a nossa moeda local, ela deixa de ser miserável. O que ganha $2, que vai dar 144, ele deixa de ser pobre e torna-se classe média. Então, o governo federal assume que o Brasil saiu 75% da miséria e da pobreza e entrou na classe média. Com R$ 144, eu, sinceramente, não acho que isso é um desempenho. Eu acho que o nosso povo merece muito mais. Obrigado. Então, assim, só para esclarecer melhor, acabei lembrando aqui, a conta que eu queria levantar é a seguinte, que 55% do produto interno bruto do Brasil é distribuído para 95% da população. E 5% da população fica com 45%. É uma injustiça tributária muito grande. Mas, a verdade, houve melhoria da condição social do país, há uma melhora, sim, nos últimos anos, mas tem muita coisa para fazer. E não vai ser nessa eleição que vai haver mudança. Vai haver uma mudança necessária, talvez, quem sabe, para que novas pessoas com novas ideias ocupem o poder. Mas política econômica vai continuar a mesma, política de saúde vai continuar a mesma, a política tributária vai continuar a mesma, transporte vai continuar o mesmo, porque não vejo pessoas com disposição para enfrentar problemas seríssimos e enfrentar o poder econômico no país para promover essas mudanças, de fato. Pelo contrário, todos eles estão muito contentes com o que
a nossa política econômica está no atual momento. Não existe mesmo nenhuma proposta socialista de verdade. Existem propostas pseudo-socialistas que são muito aquém daquilo que é o socialismo de fato. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador. É uma parte. Não é possível, desculpem, o próximo que vai falar, Vossa Excelência pode interferir. Eu sei. É que ele tinha encerrado, né? Tá bom. Não. O próximo que vai falar, provavelmente serei eu, lhe permito uma parte, Vossa Excelência pode fazer. Próximo vereador inscrito? Vereador Décio Linose Júnior. Obrigado. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Tem uma eleição, mas eu só quero fazer 3 ofícios ao prefeito. O primeiro é solicitando que o prefeito solicite ao departamento competente, deve ser o Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito, para colocar a placa, o nome correto da rua. Lá é Rua Sinharinha, foi alterado agora recentemente e ainda está com o nome antigo e isso está causando alguns transtornos. Então, é um ofício nesse sentido. O segundo ofício é para que o seu prefeito informe esse vereador e com certeza será transmitido a todos os vereadores, o resultado do primeiro mês do funcionamento do contrato de concessão do estacionamento de vias públicas, o contrato 127 de 2014. A empresa tem a responsabilidade de mês a mês informar a quantidade arrecadada e repassar o que cabe à prefeitura, porque é uma concessão. E o terceiro ofício é uma solicitação, na verdade é um apelo, para que o seu prefeito repense o estacionamento nos 2 lados da Rua Duque de Caxias. Ela, com o estacionamento dos 2, quem sabe onde é a Rua Duque de Caxias, é aquela subidinha na saída da Escola Hermelina. Ela ficou um pouco estreita, porque tem estacionamento de zona azul dos 2 lados. Ali, apesar de ter um problema de trânsito, mas também, com a saída dos estudantes, algum incidente ou acidente pode ocorrer ali. Só solicitar ao prefeito que ele repense ou analise tecnicamente e verifique se essa impressão que a gente tem é legítima, para a gente tentar proteger a nossa população nesse sentido. Quanto à eleição, eu não tenho uma opinião formada em relação a uma decisão de voto. Eu vi com atento, e só estou tocando no assunto porque eu vi que os vereadores optaram por esse tema. Números foram colocados aqui, nós temos que ter responsabilidade sobre os números que nós falamos. Claro que de cabeça a gente pode se equivocar. Eu tenho certeza que, independente, como o doutor Oswaldo coloca aqui, não vai haver uma mudança, mas sempre há mudanças, porque quem está à frente do governo, ele tem a responsabilidade de cuidar de como os recursos serão destinados. Claro, é uma mesma Constituição, há as legislações de orçamento, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define custos e define para onde vão os recursos. Mas o que eu vejo, doutor Oswaldo, e aí pensando de uma maneira bem genérica, há uma disputa sempre pelo fundo público. E a disputa é sempre entre os empresários e a população. Então, eu olhei para os programas que estão aí, olhei para o resultado no campo social do atual governo, que eles estão aí há 12 anos. A gente também acha, e concordo com o vereador, que temos que ter alternância de governo para que a gente possa representar melhor e ter desempenho melhor. Mas aqui em São Paulo nós já estamos há 20 anos com o mesmo governo. Vale também para São Paulo essa lógica, né? Mas tudo bem,
eu acho que a gente tem que respeitar a vontade da população. Então, eu não quero colocar minha opção de voto, até porque eu estou indeciso. Eu não sei se eu voto a favor das classes menos favorecidas, beneficiários de alguns programas sociais, só falando de 2 ou 3 deles, mas o mais importante, como educador, eu acho que colocar pessoas de baixa renda para dentro da universidade, através do ProUni, é algo que tem um certo significado. E não sou beneficiário desse programa, porque eu tenho 2 filhas, uma delas ainda está fazendo o curso de graduação e não é beneficiária desse programa, porque a renda de professor ultrapassa o teto para que seja beneficiária. Significa que professor que ganha muito mal nesse país, eu acho legal toda eleição que o pessoal apela demais para os professores, né? Escola de tempo integral, nós vamos ver o professor, etc., porque é uma categoria realmente que reconhecidamente ganha muito mal. Então, eu, como professor, não consigo que as minhas filhas sejam beneficiadas no ProUni, porque eu ganho um pouquinho mais do que... Então, são pessoas menos favorecidas que estão tendo esse privilégio, e eu considero que é um gasto muito correto, né? Só para mencionar esse lado social. A distribuição de renda, que muitas vezes a gente confunde, ela realmente, no país, ela não é justa, né? O trabalhador, ele tem no seu salário, quando ele atinge um patamar, na fonte, retirado o imposto de renda, de 15% a 25%, ou 27%, eu não sei, eu nunca consigo... Hein? Até 27,5%. O trabalhador não tem chororô. Na iniciativa privada, as empresas elas são recolhidas imposto de renda também, mas é pela declaração, do que se declara, né? Eu sei que do meu salário sai um percentual todo mês, não tem como resolver. Esperamos sempre a restituição no final das contas. Ou seja, o trabalhador ele coloca muito dinheiro no orçamento da União. E eu fiquei surpreso, e aí vem a minha ressalva, que no segundo turno ficaram 2 candidatos. Uma candidatura que representou alguns avanços no campo social e fez melecas, como outros fizeram. Há mensalões em todos os lugares, há uma série de desvios, isso daí é inconcebível. Mas a Bolsa de Valores subiu porque quem foi para o segundo turno, na reta final, foi o candidato que representa claramente o interesse, que não são os interesses que foram defendidos pela outra candidatura. Então, a minha dúvida é, eu vou colocar o meu único voto a favor destes daqui, que fizeram e comprovadamente programas nesse sentido, não o suficiente, não representa mudança, mas é um passo importante. E talvez o outro candidato até banque isso, até fale isso. Mas a gente sente que, quando a Bolsa sobe, o capital financeiro especulativo desse país se entusiasmou. E o contrário aconteceu agora, porque parece que as pesquisas, que são confusas também, aí baixou um pouquinho. Quer dizer, o capital especulativo, que não é o produtivo, não é aquele que trabalha lá na indústria, e faz de tudo para melhorar a sua produção, para ter lucro. E esses reivindicam de verdade, vereador Aladim, uma diminuição na carga tributária. Esses reivindicam. E o capital especulativo está feliz da vida, ou seja, tem um dinheirinho, eu não aplico na Bolsa. Então, diante desse fato, eu tenho que decidir na última hora, e a gente tem que respeitar a decisão do povo brasileiro, de escolher o que ele considera o mais adequado, e é a grande maioria que vai votar, e a decisão é soberana, e eu acredito nessa democracia, apesar de todos os problemas que a gente está identificando. Não houve reforma política, e é necessária, temos que acabar com as atrofias. Não houve reforma tributária, ela é necessária, precisamos ser justos com aqueles que produzem, com os trabalhadores que têm do seu salário retirado quando ganham um valor
acima de X, 27,5%. R$ 2.500. Quem ganha mais que R$ 2.500, segundo a informação do Dr. Oswaldo, eu falei de números meio confusos, mas eu acredito nesse valor, perde 27%, ou seja, são 4 meses de trabalho dele. Tá certo? A inflação está aí, sempre questionada. Temos que pensar bem e decidir. Agora, uma coisa eu acredito, eu sei que o povo brasileiro sabe o que ele vai fazer, porque ele sabe qual é o seu interesse, que vença aquele que o povo brasileiro... Nós temos que continuar lutando para que a democracia prevaleça e fazer as correções. E, como agente público, nós temos a responsabilidade de fazer bem e melhor cada vez mais. Obrigado, gente. Votem bem, escolham, respeitem a decisão das urnas. Muito obrigado e boa noite. Vossa Excelência queria uma parte, não é? Está dentro do tema ou Vossa Excelência... Tá bom, obrigado. Boa noite a todos e que vença aquilo que o povo brasileiro achar que é melhor. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, convido o vereador e presidente dessa casa que retome a direção do trabalho. Senhoras e senhores, estamos com o requerimento assinado pelos senhores vereadores, solicitando que coloquem na ordem do dia o projeto de lei 228/2014, que dispõe sobre... 288, desculpa, eu falei errado. Obrigado. 288, que dispõe sobre a revogação do parágrafo único do artigo 6º da Lei 3.304, que é referente à Zona Azul. Colocaremos isso na ordem do dia adequadamente, atendendo à solicitação da ampla maioria dos senhores vereadores. Faremos agora um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Dr. Oswaldo e pelos vereadores Rafael Tadeu e vereador Aladim. Solicito a todos que se possam em pé e, por favor, façamos um minuto de silêncio. Dia serão discutidos e votados o projeto de lei 285/2014, 287 e agora incluso 288/2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei 285/2014. Projeto de lei número 285 de 2014, Rafael Tadeu Martim institui no calendário oficial do município o dia do CONSEG, Conselho Municipal de Segurança, a ser comemorado anualmente no dia 10 de maio e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador Rafael Tadeu, autor do projeto. Mais uma vez, boa noite a todos. Subo essa tribuna. Quero cumprimentar ali o meu amigo, o senhor Enésio, né? E eu gostaria de ir direto à exposição dos motivos, senhor presidente. Nobres pares, o CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, é muito importante para o município, pois é um grupo de pessoas que se reúne para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança.
desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre várias lideranças locais. O Conselho é uma identidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias e se vinculam por adesão a diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança. A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes em cada CONSEG o comandante da Polícia Militar da área e do delegado titular correspondente distrito policial. Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas do governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que o CONSEG representa hoje a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida iniciativa de polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil. A participação da comunidade como um todo é essencial para as parcerias entre Polícia Civil e Polícia Militar que tenham êxito na prevenção ao combate à criminalidade. E o CONSEG exerce um papel importante nessa polícia de governo. Eu peço aos nobres pares que votem favorável. Meu muito obrigado, Thalisa, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Sendo assim, coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 285/2014 em primeira e única votação. Passaremos agora para o projeto de lei 287/2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua ementa. Projeto de lei número 287 de 2014. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação da rua Helena Maria Belo da Silva, a atual Rua 12 do loteamento denominado Jardim Gibeon, localizado em Terra Preta, neste município. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador professor Edio, autor do projeto. Mais uma vez, eu ocupo essa tribuna para defender o projeto de lei número 287/2014, de minha autoria. Senhor presidente, senhores vereadores, a ideia de nominar a Rua 12 do Jardim Gibeon partiu dos moradores daquela rua, que para homenagear uma antiga moradora, a senhora Helena Maria Belo da Silva, que era pessoa querida de todos naquela rua, e também mais de 60% dos moradores assinaram para que seja este o nome da rua, e, portanto, eu peço a todos os vereadores que votem favorável a esse projeto de lei. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Sendo assim, coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o projeto de lei 287/2014. Passaremos agora para o projeto de lei 288/2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei 288 de 2014, Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revogação do parágrafo único do artigo 6º da Lei número 3.304, de 18 de outubro de 2013. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, subo aqui para poder dar um pouco de mais esclarecimento a respeito disso e pedir o voto favorável dos senhores vereadores, porque com a revogação desse parágrafo 2º, né, na revogação do parágrafo único do artigo 6º, na verdade esse parágrafo dizia que todo o dinheiro arrecadado com a aplicação das multas de trânsito iria única e exclusivamente para o Departamento de Mobilidade Urbana. Com a exclusão desse parágrafo, nós podemos, o município vai poder aplicar esse recurso em outras áreas que também
fase importante. Por exemplo, saúde, caso a Secretaria de Fazenda achar importante, e o prefeito achar importante passar para a saúde, ou caso obras, ou qualquer outra, ou até mesmo o departamento de trânsito poderá receber esse recurso. Mas esse recurso não fica exclusivamente voltado à mobilidade urbana, fica ao cofre público, e aí sim vai poder ser destinado para qualquer outra secretaria que precise desse recurso. Então, por isso que a gente está subindo aqui defendendo o projeto e pedindo a votação favorável de todos os senhores vereadores. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Coloco em votação, que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o projeto de lei 288 de 2014. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Palavra ao vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, na verdade eu gostaria de usar esse tempo que nós temos, 5 minutos finais, para poder falar a respeito das indicações a qual nós podemos aqui pronunciar. Numa dessas minhas indicações, estou solicitando para que o prefeito providencie, eu sei que lógico tudo depende de recurso, mas para que fique registrado e para que a gente consiga buscar parcerias acerca da pavimentação asfáltica da Avenida Agostinho da Silva, vereador Agostinho da Silva, ali no bairro das Palmeiras, a qual liga da Estrada Vereador Benjamin Pereira de Carvalho, na Estrada Roseira, até a Escola Idalina. É uma via importante daquela região que dá acesso principalmente à escola Idalina e em tempos de chuva. Sabemos que ali eu moro muito próximo daquela região, a gente sabe que ali em tempo de chuva ninguém consegue andar, e principalmente as crianças que vão até a escola. Então a gente gostaria que fosse feito um estudo, ali já foi feito o levantamento, são 1.420 metros de rua, então eu gostaria que fosse feito esse estudo, esse levantamento, para ver se consegue entrar no orçamento do ano que vem, ou possivelmente achar parceiros. Sabemos que tem essa possibilidade de achar parceiros, para que esses parceiros entrem em contato, enfim, e possa de repente fazer um plano talvez comunitário para que faça esse processo de pavimentação, pode ser asfáltico, pode ser bloquete, mas enfim, que dê realmente uma definição para aquela referida estrada. Na outra indicação, a gente está pedindo também a possibilidade de implantar atividades recreativas e culturais, né, no espaço viário Mário Covas. Agora com a chegada do novo horário de verão, os dias acabam ficando mais longos, e as pessoas usam muito ali o espaço viário para praticar exercícios físicos, e quem sabe, se a prefeitura tiver condições, a gente sabe que também tudo depende de dinheiro, mas se tiver de repente condições de destinar ali algum tipo de atividade recreativa ou até mesmo cultural, que tenha um monitoramento dessas pessoas, para que possa levar essas atividades para a população que ali frequenta, e com isso trazer até mais população para aquela localidade para praticar exercício e atividades culturais. Então essas são as duas principais que eu estou fazendo o pedido. Tem outra, mas as outras são patrulhamento, é uma coisa mais corriqueira. Essas duas são duas mais importantes que a gente entende. Obrigado, senhor. Vereador, próximo vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Assim sendo, eu gostaria de estar convidando todos os senhores vereadores no encerramento dessa sessão, para que a gente possa discutir um tema que está afetando a nossa cidade, que é a condição financeira do asilo dos velhinhos. Fui procurado pela presidente da entidade e eu queria compartilhar com vocês os problemas que lá existem, e talvez a gente em conjunto consiga buscar alguma alternativa. Gostaria de estar convidando, então, todos para a próxima reunião no dia 28, terça-feira, para a 34ª reunião ordinária. E dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos.